Segundou! Seja muito bem-vindo ao Cotidiano, a revista eletrônica do seu jeito. E eu já começo te desejando uma semana abençoada, cheia de realizações, conquistas e, claro, muita saúde. E a gente começa a nossa edição de hoje com uma entrevista exclusiva com uma testemunha do acidente aéreo que chocou o país na última sexta-feira em Vinhedo, interior paulista. A aeronave da companhia aérea Voepaz, antiga Passaredo, saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h48 da manhã, com destino a Guarulhos, interior de São Paulo. E, segundo a Força Aérea Brasileira, a FAB, o voo ocorreu dentro da normalidade até a 1h20 da tarde. Mas, a partir da 1h21, a aeronave não respondeu às chamadas da Torre de São Paulo. Também não declarou emergência ou reportou estar com problemas por conta do tempo. A perda do contato radar ocorreu a 1h22 da tarde. Foi neste momento que a nossa entrevistada viu o avião já desgovernado no ar. Infelizmente, 62 pessoas morreram. Destas, 58 passageiros e 4 tripulantes. Então nós vamos conversar agora com a Tina. Você estava em Vinhedo, mas para o pessoal de casa entender, você é de Catanduva, mas sua filha mora lá, né? Seja bem-vinda aqui ao Cotidiano. Obrigada. Eu sou aqui de Catanduva, mas a minha filha mora em Vinhedo, né? Já há algum tempo. E aproveitando o feriado prolongado, eu fui para lá para passar o fim de semana com ela. Foi eu e 2 irmãs e uma sobrinha. E foi assim que a gente presenciou a queda do avião lá. Vocês foram a passeio, então, e ela mora ali perto onde aconteceu, né, esse acidente? Isso, ela mora assim, é um condomínio, um espaço, o outro condomínio, ele caiu no outro condomínio, do lado do condomínio dela. Mas assim, estávamos todos lá dentro da casa, de repente ouvimos um estrondo enorme, alguma coisa no céu, saímos todas correndo para fora, olhamos, o avião ele estava vindo ainda reto, de repente ele começou a cair e cair das piruetas, assim, né? Mas mesmo assim, ele ainda caiu no condomínio do lado da onde a gente estava, e parece que no último momento, assim, ele conseguiu desviar do condomínio e cair num espaço mais liberado, assim, para acho que de repente para não ter mais vítimas, né? Qual que foi o pensamento na hora que vocês viram? Porque isso foi por volta das 1h20, 1h22 da tarde ali, né? E ele vem, pelas imagens que a gente tem, ele vem dando voltas mesmo. Qual que foi o pensamento na hora que vocês viram aquela cena? Foi de correr? Foi de desespero? Desespero, gritar, todo mundo gritando, meu Deus, o avião tá caindo, vai cair, tá caindo, é caindo. Não tá, mas não, tá aterrissando. Mas todo mundo percebeu que caiu, e ouvimos os estrondos, né? Assim, foi assim, muito barulho, né? Mas eu acredito que todos que estavam assim em Vinhedo, que estavam pela rua, eu acredito que deve ter visto a queda do avião, porque ele estava bem alto, a queda foi assim, bem alta mesmo. Então ele fez diversas manobras tentando acertar, e por fim, como ele começou a virar. E quando ele chegou ali no solo, né, que ele realmente caiu no chão, teve um estrondo muito, muito grande? Vocês já viram fumaça? Ouviram alguma outra coisa? Não, só a fumaça, né, depois de um determinado tempo que começou a subir alguma fumaça, mas como o avião ele não explodiu, né, ele caiu, ele explodiu por fora, assim, mas no contexto dele, onde estavam os passageiros, ficou intacto, porque a gente depois acabou, isso foi na sexta, no sábado, dando uma volta por lá para dar uma olhada, aí percebemos assim que não teve um estrondo, então o avião ele não foi carbonizado, o pessoal não morreu carbonizado, morreram mesmo pela queda brusca, né? Porque segundo eles estavam falando ali no próprio local, o pessoal, os passageiros estavam todos, cada um realmente na sua poltrona, então não teve assim, né, mistura de... Então foi meio isso daí, mas foi assustador, foi assustador. Vocês chegaram a gravar alguns vídeos, né, ali na frente de onde tudo isso aconteceu? Tinha, claro, muita imprensa, jornalistas, cinegrafistas, também muita polícia, né, bombeiro, perícia. Como que estava a movimentação por ali? O que vocês viram?
Vimos assim, olha, porque nós passamos lá, como foi na sexta-feira, nós passamos lá no sábado, né? Tá muito cheio de polícia, eles estão recolhendo os corpos, então estamos filmando, assim, o local. É essa casa, né? Mas é muita gente, muitos fotógrafos, muita gente, e a gente não pode entrar. Então, no sábado ainda estava aquela aglomeração, ninguém conseguia entrar, mas já tinha menos polícia, menos pessoal. A gente estava podendo se aproximar mais do local. E quando nós chegamos, estava chegando os carros das funerárias. Então, estava assim, chegou uns 5, 6 carros juntos, né? Então, nós percebemos que foi o momento deles estarem retirando os corpos, né? Isso aí, assim, porque ninguém esperava, em Vinhedo cair, né? Um avião que veio de Cascavel, você vê, 15 minutos para pousar lá em Guarulhos, né? Então, putz, foi uma coisa assim. E a família também ficou preocupada com vocês, né? Nossa, isso, logo em seguida, eu e minhas 2 irmãs, minha sobrinha, telefone tocando, todo mundo querendo saber o que tinha acontecido, se a gente estava, se foi perto, se nós estávamos bem, se nós estávamos vivas, então, né, foi assim, nossa, preocupação, WhatsApp, e aí, mas vocês estão em Vinhedo, porque todo mundo sabia, né? Uhum. Familiares nossos, deu desespero em todo mundo, né? Porque a gente não sabia, mesmo a gente lá, né? Uhum. Nós estávamos lá, a minha filha, por exemplo, que eu estava na casa dela, não estava. Então a gente ficou todo mundo alvoroçado para saber realmente o que tinha acontecido. Mas graças a Deus, assim, né? Claro que foi uma tragédia, né? Mas felizmente ainda não matou ninguém na terra, né? Que estava aí, né, nas mesmo na casa que caiu, que nós vimos, ele entrou assim, olha, ele bateu, ele aterrissou assim, ele derrubou o muro da casa e parou ali, né? Então ele não chegou nem a entrar na casa, ele só derrubou o muro. Então a casa era a piscina, inclusive, e depois a casa. Ele parou antes ali, então, né, felizmente ainda não teve nenhuma tragédia assim na pessoa que estava no chão. Vocês não chegaram próximas ali realmente no avião, né? Não conseguiu ter esse acesso. Eu olhei da porta da casa dentro, vi os escombros, né, era muita sujeira Da em casa volta, da sua filha conseguia ver os escombros. Da casa da minha filha a gente conseguia ver, assim, a fumaça, mas não, porque lá é uma área muito, assim, buraco, né? Uhum. Então tem muito, né, morro, descida, ele caiu no morro, né? Ele caiu bem embaixo, ele tava bem, sabe, porque ele é assim, é bem montanhosa, né? Uhum. Então não caiu em cima, ele caiu bem embaixo, assim, tipo num vale. Entendi. Então a sua filha conhece alguém ali, perto, um pouco mais próximo, sim, conversou com essas pessoas? A tia dela, né, que acabou até dando uma entrevista depois, porque ela fala assim, né, que a hora que ela viu, o avião estava vindo em direção a ela, que é o condomínio do lado, né, e diz que ela ajoelhou, pediu para Deus, e diz que veio um vento, assim, e levou o avião, porque eu acredito que não seja um vento, mas Deus pôs a mão. Tá certo, Tina, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. E nós temos outros depoimentos de pessoas que infelizmente presenciaram aí a queda deste avião. Vamos ver. Os moradores de um condomínio de Vinhedo, no interior de São Paulo, onde um avião caiu na sexta-feira, tentaram digerir a tragédia. Horrível, horrível. Eu nunca vi um acidente tão grave, uma tragédia tão triste aqui em Vinhedo. Podemos esquecer que aqui também existem moradores que estão assustados, psicologicamente estão abalados. Nós ficamos perdidos. Aí nós começamos a ligar para todo lado pedindo socorro. Foi de terror, foi de pânico, impotência de não conseguir fazer absolutamente nada para ajudar e simplesmente tentar salvar quem conseguia correr. Pelo Instagram, o prefeito de Cascavel lamentou a tragédia. Uma tarde muito triste para todos nós, lamentavelmente. Estamos aqui tomando as medidas necessárias de atendimento e informações aos familiares das pessoas de Cascavel e também de outras cidades que estavam neste voo, que lamentavelmente aconteceu essa tragédia para todos nós. A companhia aérea afirmou em nota que o avião que caiu estava apto a voar e sem restrições. O CENIPA, órgão responsável pela investigação do acidente, disse em coletiva que ainda é prematuro apontar as causas do acidente. Foram encontrados na noite de ontem e já transportados para o laboratório de leitura e análise de gravadores de voo LabData do CENIPA, em Brasília. Neste momento, os investigadores do CENIPA estão num importante trabalho de extração e obtenção dessas importantes informações que entendemos que poderá
reescrever e nos contar o que aconteceu neste trágico evento. Não existe ainda uma previsão de término dos trabalhos, porque em função da importância dessas informações, nós estamos priorizando a qualidade ao invés de celeridade. Tá? Então, iniciamos primeiro a tentativa de degravação dos gravos de voz e, na sequência, os gravos de dados. E eu vou para o intervalo e na volta você confere o quadro Giro Político. Nativa é festa, é aniversário da Nativa. Muita música e informação, isso é tudo de bom, isso é muito Nativa. Comemorar 15 anos com o melhor ouvinte do mundo, isso é muito Nativa. Oferecimento Renoville, deixa seu Renault pronto para qualquer desafio. Vá conferir condições especiais. Implantes dentários e lentes em resina, Oral Unique, Viva de Frente. Marra Restaurante Bar, comida caseira de verdade. Ultragás, entrega rápida com qualidade e segurança. Centro Médico Doutor Solidário, saúde para todos. E R7 Veículos, aqui dá bons negócios com qualidade e bom preço. É aniversário Nativa. Nativa. A agricultura familiar é a espinha dorsal da alimentação no Brasil, responsável por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Ela garante a diversidade de produtos frescos e saudáveis, contribuindo para a segurança alimentar e a economia local. Além disso, valoriza as tradições e práticas sustentáveis, promovendo o desenvolvimento rural e a preservação do meio ambiente. Apoiar a agricultura familiar é investir na saúde e bem-estar de toda a nação. Estou de volta com o Cotidiano. Muito obrigada pela sua companhia. E deixa eu te contar uma novidade. Toda sexta-feira, a doutora Márcia Rebelato, médica obstetra e sexóloga, estará com a gente no quadro Papo Reto, falando sobre temas importantes para a saúde e bem-estar de homens e mulheres. E também respondendo perguntas dos telespectadores. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, pode enviar aqui pra gente ou então no próprio Instagram da doutora, que é o @doutora Márcia Rebelato. O Instagram também está aparecendo aqui na tela para não ter erro e você conseguir mandar aí a sua pergunta. E chegou o momento do Marcão te atualizar com os principais assuntos da política no quadro Giro Político. Ontem, domingo, fez 2 semanas que a eleição presidencial na Venezuela aconteceu. E a situação ainda está complicada, para lá de complicada. Até agora, as autoridades não entregaram todas as atas de votação, que são como boletins das urnas brasileiras. E isso está gerando desconfiança, tanto da comunidade internacional quanto da oposição, que acusa fraude. O Brasil, nesses 15 dias, tem seguido na mesma linha, pressionar para que a Venezuela mostre as atas. Só depois de ver o que está nas atas é que o Brasil vai decidir se reconhece ou não a reeleição de Maduro. Nos próximos dias pode rolar uma ligação do presidente Lula para Maduro, mas Lula já avisou os seus ministros numa reunião na última quinta-feira que só vai ligar se os presidentes López Obrador, do México, e Gustavo Petro, da Colômbia, também estiverem nessa chamada. Brasil, México e Colômbia estão tentando encontrar uma forma de fazer a Venezuela apresentar as atas e garantir que tudo siga dentro da ordem democrática no país vizinho. Será? E a campanha eleitoral nem bem começou e o juiz Alceu Correia Júnior, de Rio Preto, mandou na última sexta-feira que o candidato a prefeito Itamar Borges, do MDB, retire um vídeo do Instagram. O vídeo mostrava cenas da convenção do partido, mas a coligação Amor por Rio Preto, liderada por Marco Rilo, do PT, não gostou nada disso e entrou com uma representação. O problema? O vídeo exibe o número do MDB, que é o mesmo número de Itamar na urna. Isso, segundo a coligação de Rilo, configura propaganda eleitoral antecipada.
A convenção aconteceu no último sábado, dia 3, e de acordo com a decisão do juiz, as postagens questionadas apresentam propaganda eleitoral antecipada. Ele destacou que os vídeos mostram pessoas com adesivos do nome de Itamar, o número do partido e até um jingle de campanha que deixa bem claro a necessidade de votar nele. A assessoria de Itamar Borges disse que ele ainda não foi notificado, mas que vai cumprir a decisão assim que for informado. No entanto, eles deixaram claro que têm total respeito pela justiça eleitoral e estão confiantes de que poderão manter a publicação nas redes sociais. Vamos ver como essa novela continua. Ricardo Rebelato, pré-candidato a prefeito de Catanduva, deu uma movimentada no cenário político ao se encontrar com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que fez questão de declarar seu apoio à candidatura de Rebelato. Esse encontro, claro, traz às claras alguns assuntos que temos debatido aqui nos últimos dias. E é justamente desse apoio que vamos falar agora no Momento Opinião. Agora, a pergunta que não quer calar é, apesar de não ser do mesmo partido, está mais do que claro que o apoio da família Bolsonaro em Catanduva está com o pré-candidato Ricardo Rebelato. Isso traz alguns esclarecimentos, já que o PL, partido de Bolsonaro aqui em Catanduva, está com o atual prefeito Padre Osvaldo, que é pré-candidato também à reeleição. E não só Eduardo mostrou apoio a Rebelato, como também criticou o atual prefeito de Catanduva. Muito bem, o que a gente vem notando é que o deputado federal Eduardo Bolsonaro tem dado apoio explícito ao pré-candidato Ricardo Rebelato, que é do PSD. E o Bolsonaro, a gente sabe que é do PL. É um balaio de gato que, na política, eles consideram isso muito normal. O eleitor é que fica sem entender absolutamente nada. Agora, durante a campanha, que a gente vai ver se isso é possível. Se houver um apoio explícito do Eduardo Bolsonaro ao pré-candidato Ricardo Rebelato, isso pode configurar em infidelidade partidária. Mas isso pode acontecer lá na frente. Vamos aguardar por enquanto, apenas a nossa opinião está sendo emitida aqui bem antes de começar o período eleitoral. Nós vamos a um intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com mais informações aqui no Cotidiano. Prepare-se para o desafio. Participe da corrida de rua Sunrise Runners, em Presidente Prudente, dia 8 de setembro, às 7 da manhã, no Centro Olímpico de Presidente Prudente. Percursos de 5 e 10 quilômetros. Faça já sua inscrição. www.alcer.esp.br. Organização Alcer. Realização SS Mídia. Patrocínio Caixa Econômica Federal. Governo Federal. Na BR8 TV, a qualidade é a nossa marca registrada. Oferecemos uma programação rica e variada, com programas como Cida Caran, Uma Viola na Cidade, O coração. Rene Malheiros Entrevista, Sintonizados, Agro Shopping, Cuiabano Lima, Tá na Hora do Esporte e muito mais. Somos a única emissora local com transmissão HD em Rio Preto e mais de 8 cidades da região através da Claro TV pelo canal 527, além do canal 27. Se você é produtor de conteúdo, traga seu programa. Venha fazer parte da BR8 TV e alcance um público qualificado. Seu programa também será exibido através do site br8news.com.br. Junte-se a nós e transforme seu conteúdo em sucesso. BR8 TV. Estou de volta com o Cotidiano e chegou o momento de você ficar bem informado com as principais notícias do dia. E hoje nós realizamos o sorteio que definiu a data de cada candidato a prefeito de Catanduva para participar da sabatina promovida pela BR8 TV e portal BR8 News. Representantes dos 5 pré-candidatos estiveram aqui no nosso estúdio.
Além do sorteio, também foram passadas as regras das entrevistas. A sabatina será realizada nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de agosto, com duração de 1 hora, começando às 8 da noite. Cada candidato responderá 10 perguntas com tempo limite de 3 minutos para cada resposta. A sabatina terá 15 temas pré-definidos. Os telespectadores poderão assistir às entrevistas ao vivo aqui pela BR8 TV, pelo nosso canal do YouTube, pelo portal BR8 News e pelo Instagram da BR8. As datas ficaram definidas da seguinte forma. Segunda-feira, dia 19, a pré-candidata pelo PT, Beth Saão. Terça-feira, dia 20, Oswaldo de Oliveira Rosa. Quarta-feira, dia 21, Ricardo Rebelato. E quinta-feira, dia 22, Luciano Bugatti. Na sexta-feira, dia 23, é dia do Newton Cândido. E olha só esse caso que triste. Ontem foi Dia dos Pais e um homem foi preso após fazer os próprios filhos de reféns, depois de uma abordagem policial. O caso aconteceu em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, o homem é servente de pedreiro, tem 32 anos e estava armado com uma faca. A mãe dele foi quem acionou a polícia militar. Isso porque ele estava quebrando todos os móveis dentro de casa em um surto. Ao ver os policiais, ele passou a ameaçá-los e até arremessou aí uma garrafa de uísque. Na sequência, ele se trancou no quarto junto com os filhos, os 2 filhos de 9 e 7 anos, e passou aí a fazê-los reféns. Ele precisou ser contido pelos policiais, já que não aceitou as negociações. O homem passou por atendimento médico e foi encaminhado à delegacia. Questionado, ele confirmou que faz uso de cocaína, além de bebidas alcoólicas, e disse que não ameaçou os filhos. O homem foi liberado, mas por sorte aí ninguém se feriu e as crianças estão bem. Mas imagina só o trauma dessas crianças aí, né, de 7 e 9 anos de idade. E um pescador capturou 6 pirarucus de uma só vez em Mira Estrela nesse final de semana. Pode até parecer história de pescador, mas não é não, viu? Tem até registros para comprovar aí esse feito. Nativos da bacia amazônica, os peixes são considerados a maior espécie de água doce do mundo. Os animais foram capturados pelo técnico de enfermagem Ederson Osório, de 43 anos. Ele é morador de Fernandópolis e aproveitava aí os dias de descanso e de folga para pescar. Ele conta que em poucas horas conseguiu capturar os 6 pirarucus. Os registros publicados nas redes sociais mostram que os peixes chegaram aí a medir 1,5 metro de comprimento e o peso variou de 22 e 32 quilos. Alguns peixes foram vendidos e outros ficaram para consumo próprio. Olha só, ainda bem, né, que ele registrou aí, tirou fotos, fez vídeos, porque senão realmente ia ser considerada mais uma história de pescador. E eu vou para mais um intervalo. Na volta você fica com as principais notícias esportivas no quadro Arquibancada. Prepare-se para o desafio. Participe da corrida de rua Sunrise Runners, em Presidente Prudente, dia 8 de setembro às 7 da manhã, no Centro Olímpico de Presidente Prudente. Percursos de 5 e 10 quilômetros. Faça já sua inscrição. www.alcer.esp.br. Organização Alcer. Realização SS Mídia. Patrocínio Caixa Econômica Federal. Governo Federal. Nativa é festa, é aniversário da Nativa. Muita música e informação, isso é tudo de bom, isso é muito Nativa. Comemorar 15 anos com o melhor ouvinte do mundo, isso é muito Nativa. Oferecimento Renovile, deixa seu Renault pronto para qualquer desafio. Vá conferir condições especiais. Implantes dentários e lentes em resina, Oral Unique, Viva de Frente. Marra Restaurante Bar, comida caseira de verdade. Ultragás, entrega rápida com qualidade e segurança. Centro Médico Doutor Solidário, saúde para todos. E R7 Veículos, aqui dá bons negócios com qualidade e bom preço. É aniversário Nativa. Nativa.
Estou de volta com o Cotidiano e você fica agora com Felipe Vital e Marcão com as notícias esportivas no quadro Arquibancada. Olha, quem está assistindo já percebeu que você está muito bem vestido. Não só eu, né, Marcão? Você também está nos trinks. Para começar bem a semana? Começar bem, né? Vestindo Florença. Florença, olha como caiu bem. Parceiraça nossa. São roupas lindas, maravilhosas e olha, daqui para frente eu só visto Florença. Muito confortável, eu tô com vontade de levar para casa, viu? Caiu bem demais. Bom, Felipe, vamos falar de futebol, né? Final de semana foi repleto do nosso bom e velho futebol. Teve Série A. Aliás, eu acho que muita emoção no jogo do seu Palmeiras. Série B, o Santos cada vez mais líder e teve também futebol feminino nas Olimpíadas. Enfim, e para começar bem o Arquibancada de hoje, vamos falar do meu peixão. Que show, hein? É o Santástico. 3-0. Fantástico, né? O Guilherme, ele deitou e rolou. Deitou e rolou, perfeito. Aliás, ele merecia, né? Se o Santos vinha, estava merecendo. Se o Santos vinha alguns jogos devendo um pouco ali no futebol, acho que esse jogo matou as dúvidas, né? Sem dúvida. Você que é santista, acompanhou o jogo, acompanhou os momentos? Olha, embora com um começo meio titubeante, né, naquele estilão Carille que faz a gente ficar irritado, né? Não na arquibancada porque eu estava no sofá, mas fiquei irritado. Mas depois o Santos foi dominando o jogo, foi estudando o adversário e aí colocou o melhor futebol para ser jogado, e os 3-0 acho que foi mais do que justo. Um Santos parecido com aquele Santos do começo do ano no Campeonato Paulista? Parecido. Ainda não chegou naquele nível. O começo do ano foi muito bom, né? Foi bom demais. Muito bom. Tanto é que foi vice-campeão, né? Jogando contra o seu Palmeiras, lembra? Pior que eu lembro. Lembro muito bem. Para você ter uma ideia, até o Patati, que saiu do banco, fez gol. E bonito gol. Um belo gol, inclusive, eu assisti o jogo, né? O Santos abriu o placar logo com o Guilherme aos 39 do primeiro tempo. Como você bem disse, ele deitou e rolou nesse jogo, foi muito bem. Já aos 46 do segundo tempo, Patati fez o dele, um belo gol de verdade. E ainda deu tempo do Guilherme fazer mais um, para dar números finais a partida, o Guilherme fez mais um e concretizou essa vitória. 3-0, líder disparado, sem muito problema. Bom, e como a torcida gosta de ver a rede balançar, vamos mostrar os gols? Vamos mostrar os gols. Mesmo fora de casa, o Santos não deu chances para o Papão. O primeiro gol saiu da cabeça de Guilherme, sem chances para o goleiro. O segundo foi de Wesley Patati e já nos acréscimos um golaço. E ainda deu tempo de Guilherme balançar novamente as redes. Placar final, Paysandu 0, Santos 3. Já falando sobre a Série A, Marcão, o Corinthians recebeu dentro de casa o Red Bull Bragantino no sábado. E o resultado não foi o esperado pela torcida do Timão. Não foi dos melhores. O Bragantino saiu na frente com um golaço de verdade. Bonito gol. Passou por 1, 2, 3, 4, fez um golaço. Inapelável para o goleiro do Corinthians. Sem chance nenhuma. E ainda que no Felipe finalzinho... Souza, né? Elinho. Não. Hugo Souza. Hugo Souza, goleiro do Corinthians, sim, sem chance nenhuma. E ainda que no finalzinho conseguiu empate com o Thales Magno, estreante da noite, e estreou com gol. Assim é bom, né? Dá aquela moral a mais, né? Sem dúvida. Eu assisti esse jogo e estava em casa lá com os meus filhos, porque afinal de contas ontem foi Dia dos Pais, né? Dia dos Pais, então exatamente. Recebi filhos, netos, e até o meu genro, que assistiu o jogo caladinho, ali quietinho no canto. Corintiano. Vixe, Maria. E ele foi vibrar só lá quando o Corinthians empatou, mas assim, foi meio que na bacia das almas, né? Aos trancos e barrancos, exatamente. né? O Corinthians... Empatou, mas não convenceu. Não convenceu e o Corinthians precisa ficar bem atento, porque continua no Z4. A gente falou na semana passada que apesar da classificação na Copa do Brasil, o foco do Corinthians esse ano precisa ser o Brasileirão. Precisa tomar cuidado. Para não cair. Não é fácil. A sequência do Corinthians daqui para frente, nesse mês de agosto, setembro, vai ser muito, muito complicada mesmo para o Corinthians. E se não abrir o olho, termina setembro numa condição bem difícil de reverter para que o pior não aconteça para o Timão, que é cair para a Série B. Precisa tomar cuidado e esse empate dentro de casa não era esperado, não era o que a torcida queria, mas, bom, não foi uma derrota, digamos assim. Bom, o Corinthians precisa
pouquinho mais de sacudir. O Ramon disse para sacudir um pouco mais o time. E olha que a torcida ajudou, hein? Ajudou e, inclusive... Aliás, a torcida do Corinthians sempre dá um show, impressionante. Dá um show impressionante. Tem rede balançando? Tem duas. Vamos lá. Vamos lá. Na Neoquímica Arena, Elinho abriu o placar. Passou de 1, 2, 3 e tocou sem chances para o goleiro Hugo Souza. Já nos acréscimos, o estreante Thales Magno mostrou a que veio. Bate e rebate na área e toquinho para o fundo da rede. Placar final, Corinthians 1, Bragantino também 1. Ufa, Marcão, acabou, graças a Deus. Acabou o quê? Aquela sequência horrível de Palmeiras e Flamengo que eu não aguentava mais ver pau Fla ali no placar. Não aguentava mais. Olha só, o Felipe é palmeirense, está vibrando, comemorando empate do Palmeiras. Quer dizer, a coisa já não está tão boa como antes. Não é tão assim. É, não? Não é bem assim. Esses três jogos... Então se explica. Esses 3 jogos que nós tivemos em menos de 2 semanas ali, 3 jogos entre Palmeiras e Flamengo, 2 pela Copa do Brasil, 1 pelo Brasileirão, acabou mostrando o equilíbrio das duas equipes. Primeiro tempo do Flamengo, segundo tempo do Palmeiras. Não, e até mesmo no geral, você olhar bem o que foi, né? Uma vitória do Flamengo, uma vitória do Palmeiras, um empate. É bastante equilibrado. Eu acho que é basicamente isso que Flamengo e Palmeiras, que são as duas equipes ali que vem disputando só os títulos na tabela, né, anos. Na classificação, que não mostra esse equilíbrio. Né? O Palmeiras caiu lá para quinto, inclusive. E o Flamengo está ali brigando pela ponta. Pela ponta. Mas enfim, foi um jogo em que a Arrascaeta abriu o placar. O Palmeiras foi bem, né? Falando aqui do meu Palmeiras especificamente, foi bem durante o jogo, algo que voltou a acontecer. Aconteceu desde o jogo contra o Internacional, mas agora voltou com um pouco mais de força. Foi o time criar, ter chances ofensivas. O problema é na efetividade de fato. O Palmeiras até cria, dá chutes ao gol, cruza bolas na área, mas a rede balançando, que é o que a gente precisa ver, acontece muito pouco. O Arrascaeta abriu o placar aos 69 minutos, né, lá no meio do segundo tempo. E o Luigi, estreante, mais um garoto da base do Palmeiras. Estreante assim, né, ele está há 2 meses como profissional, mas foi o primeiro gol dele na equipe de cima. Então assim, o Palmeiras revelando mais um garoto para o nosso futebol nacional. Vamos ver então a rede balançar. No Maracanã, Arrascaeta, sempre ele, abriu o placar para o Flamengo, após uma furada de Fabinho. Flamengo 1-0. Já na reta final da partida, o estreante Luigi, mais um garoto da base alviverde, empatou. Primeiro gol como profissional para dar números finais à partida. Flamengo 1, Palmeiras também 1. E Marcão, para finalizar a rodada do Brasileirão Série A, o São Paulo venceu o Atlético Goianiense no Morumbi por 1-0, gol do André Silva. Teve chilique do treinador do São Paulo? Zubeldia, né? Sempre tem, assim como teve muito do Abel no jogo contra o Flamengo, inclusive. Opa, né? O Abel voltou a exagerar. Que o palmeirense adora. O palmeirense adora isso, não vou mentir. Mas enfim, falando do São Paulo, aquele jogo sem muita dificuldade, o Atlético Goianiense é o lanterna do Brasileirão, já era esperada. Era esperada, aliás, uma vitória até maior do que foi. Foi só 1-0 magro, mas enfim, acabou sendo o aquele jogo esperado. Que a gente fala, o São Paulo ganhou, mas não convenceu. Não convenceu, mas também fez também não sei dever de casa. Máxima. Fez o até dever porque de o São Paulo, no meio da semana, tem Libertadores para encarar, né? Então, mesmo com um time misto ali, fez o dever de casa, sem grandes problemas. O Atlético Goianiense não oferece assim, tantos perigos, ainda mais dentro do Morumbi, né? De qualquer forma, fez 3 pontos. Fez 3 pontos, garantiu a vitória, é o que precisava. Acho que o torcedor são paulino está ansioso para o jogo do meio da semana de Libertadores, mas está contente também com o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro. Vamos ao gol do André Silva, então. No Morumbi, o autor do único gol foi André Silva. De cabeça, não teve para ninguém, subiu sozinho e concretizou a vitória do tricolor. São Paulo 1, Atlético Goianiense 0. Pois é, Felipe, com o fim de mais uma rodada, vamos dar uma olhadinha na tabela do Brasileirão. Uma tabela que começa com o Botafogo mantendo ali a sua liderança, né? Com um jogo a mais. Com um jogo a mais. Que o segundo colocado. 43 pontos. Olha que surpresa, né? Nem é mais tanta surpresa, na verdade, mas o Fortaleza em segundo, com 42 pontos, né? E tem um jogo a menos. Fortaleza que é impressionante como com o Vojvoda tem feito um trabalho excepcional, né? Sempre pesca ali uma Sul-Americana, uma Libertadores, e agora está na segunda colocação. Aí a gente pode dizer que é o dedo do treinador, né? Porque o elenco não é, assim, comparado aos outros, comparando com Botafogo, tão excelente. Flamengo, Atlético Mineiro, não chega nem perto, ainda mais em investimento. Mas é impressionante o trabalho que o Vojvoda vem fazendo. Logo em terceiro, o Flamengo com 41 pontos, o meu Palmeiras na quarta colocação com 38, logo abaixo o São Paulo com os mesmos 38. Zubeldia deu um gás ali nesse São Paulo, hein? Deu.
Em sexto, o Cruzeiro com 36, em sétimo, o Bahia, em oitavo, o Atlético Paranaense, em nono lugar, o Atlético Mineiro, que esse acho que deve um pouquinho, né? Tá decepcionando. Tá devendo no Campeonato Brasileiro. E em décimo, o Vasco, olha que impressionante. Que ótima recuperação. Que recuperação e já se acostumando ali com a primeira parte da tabela, né? Com os 10 primeiros. Em 11º, o Bragantino com 27 pontos. Em 12º, o Juventude de Caxias com 25. Em 13º, o Grêmio, que também deu uma recuperada boa, estava no Z4 até umas rodadas atrás. E tem 2 jogos a menos que os demais. A menos que os demais, até por causa daquela tragédia do Rio Grande do Sul, né? Em 14º, o Criciúma também com 24. Em 15º, outro do Rio Grande do Sul, o Internacional. Inverteu os papéis, né? O Internacional estava melhor colocado, agora o Grêmio passou a ter uma classificação melhor e o Inter caindo. O Inter que até deu uma respirada agora, mas o ano não é muito bom, né? Ele já foi eliminado. Não. E lembrando que ano passado chegou na semifinal da Libertadores, né? Impressionante como esse time caiu um pouquinho de produção. Em 16º, uma posição acima do Z4, o Vitória com 21 e abrindo de fato essa zona dos perigos aqui, o Corinthians com 21 pontos também. O Fluminense com 20 em 18º e para terminar, Cuiabá e Atlético Goianiense, ambos com 17 e outro com 12 pontos, fechando o Z4. A gente pode dizer que o Fluminense está em recuperação. Não é certeza e não é garantido, precisa ter um olhar mais intenso ali para o Brasileirão, mais até do que na Libertadores, na minha opinião, mas é preciso ficar de olho nesse Campeonato Brasileiro. Se recuperou, mas ainda não é nada garantido. E o Arquibancada volta na sexta-feira. Volta, mas a gente tem outro assunto ainda, Marcão. É verdade. Poxa vida. A gente não pode esquecer das nossas meninas, né? Que apesar de não terem levado ouro para casa, foram bem demais, né? E também podemos considerar a despedida da Rainha Marta. A despedida da Rainha Marta. Bom, não deu para o Brasil, a seleção feminina de futebol voltada, passou aos trancos e barrancos na fase de grupos e chegou à final. Eu mesmo, você também, acredito, a gente já dava Estados Unidos como favorito, né? Favorito, com certeza. Nós dávamos, inclusive, outras seleções à frente do Brasil, como a própria França e Espanha, que o Brasil eliminou durante essa caminhada. Mas é importante a gente manter sempre esse investimento no futebol feminino. O Arthur Elias está fazendo um novo trabalho de reconstrução depois da saída da Pia. Então acho que é um bom primeiro sinal, né? Foi o pra gente. E o Arquibancada volta na sexta-feira. Sim. Vou ficando por aqui, mas você já sabe que dá para rever essa e as outras edições do Cotidiano no nosso canal do YouTube. É só colocar no navegador BR8 TV. Também dá para assistir a nossa programação em tempo real no portal de notícias br8news.com.br. Eu te espero amanhã, te desejo uma excelente segunda-feira, finalzinho aí de segunda-feira e também uma excelente semana. Temos nosso combinado aqui marcado amanhã e eu espero você. Até lá!